agora. A voz do pastor, Dom Jaime Vieira Rocha. Dom Jaime. Esta é uma virgem sábia, do número das prudentes, que foi ao encontro de Cristo com sua lâmpada acesa. Bons ouvintes todos, nesta data, 10 de fevereiro de 2023, celebramos nesta sexta-feira, portanto, a memória de Santa Escolástica, Virgem. Vejamos, Escolástica viveu do final do século V para o meado do século VI, 480 a 547. Nós estamos em plena vivência do século XXI, no ano de 2023. Escolástica é conhecida pelos diálogos de São Gregório Magno. Virgem sábia, antepôs a caridade e a contemplação às simples regras e instituições humanas, como manifestou no último colóquio com o irmão São Bento, quando, com a força da oração, pôde mais porque amou mais. Santa Escolástica, irmã de São Bento, monge abade, criador, fundador da Ordem de São Bento. Grandes mosteiros contemplativos se espalharam pelo mundo. Não é em vão que São Bento é o patrono, padroeiro da Europa. Os mosteiros, verdadeiras cidadelas de oração, de alta espiritualidade, cultura, ciência, estudo, sobretudo a palavra de Deus, a vivência da fé, os valores do Evangelho. Então vejam, bons ouvintes, aí está o sentido da antífona das celebrações de hoje. Vejam, bons ouvintes, a palavra de Deus que nos é oferecida no dia de hoje continua dentro do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. É o livro do Gênesis, o diálogo de Deus com Adão e Eva, a obra da criação. E aí encontramos os louvores ao Senhor. É uma fórmula bonita de rezar os salmos. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. É bom que nos lembremos, bons ouvintes, nos tempos atuais de muita censura, às vezes até perseguição, atitudes que muitas vezes não aceitam ou não manifestam o perdão. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Significa que diante das nossas faltas devemos ser humildes, reconhecer as nossas faltas, pedir perdão e também, certamente, estarmos atentos para ver o que nos será pedido como reparação daquilo que podemos ter feito. Assim é importante isto: feliz o homem que foi perdoado, certamente aquele que pede perdão.
quem se arrepende, não há nenhum pecado maior do que a misericórdia de Deus. Quando arrependido, confessado, Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador, é a atitude do pobre, humilde publicano, que chamou mais atenção, foi mais ouvido e atendido por Deus do que o fariseu empedernido e presunçoso, achando que podia ter a certeza de que era melhor do que os outros. Vejam, bons ouvintes, no Evangelho Jesus se apresenta dentro daquela realidade bonita. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. Vejamos o comentário sobre a palavra de Deus para nós nesta sexta-feira. Porém, antes quero me congratular com a comunidade de Várzea. Devo estar ali para o sacramento da Crisma às 19 horas. E também participando às 10 horas, certamente, nos esforçaremos para isto na governadoria, ouvir a apresentação do censo da população em situação de rua na nossa capital. Situações que devemos ver com muita atenção. Mas a palavra de Deus é esta: aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Naquele tempo, Jesus saiu de novo na região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole, isto é, das 10 cidades. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram a Jesus que lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva, tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfetá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Vejam, bons ouvintes, o processo de cura do homem surdo-mudo representa uma imagem do itinerário dos discípulos até esse momento do Evangelho de Marcos. Jesus levava seus discípulos para um lugar à parte, para lhes explicar tudo, mas não conseguiam compreender. Ouviam, mas não compreendiam. Surdez espiritual. Nesse sentido, como fizera diversas vezes com os discípulos, Jesus tomou o surdo-mudo e o levou à parte, afastando-se da multidão. Jesus colocou os dedos em seus ouvidos, tocou em sua língua com saliva e rezou. Vejam, bons ouvintes, os discípulos, no entanto, somente depois da Páscoa, terão de fato não só os ouvidos e a língua descerrados, mas os olhos e o coração. Sob a luz da cruz e da Páscoa, compreenderão o mistério da Páscoa e da palavra do Cristo Senhor. Impulsionados pelo Espírito Santo, anunciam o Evangelho pelo mundo. Hoje pediremos a Deus a graça de não dar ouvido às malícias do tentador.
Precisamos muitas vezes não dar ouvido às malícias, às astúcias, às ardilosidades, às vezes que são pensadas, arquitetadas e impetradas sobre tantas pessoas, sobretudo para dificultar a força do Evangelho, a missão da Igreja. O Espírito nos ilumine, nos fortaleça e nos dê a graça de ouvir bem para podermos também falar com sabedoria, cuidado e confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um bom final de semana para todos, com harmonia e perseverança na graça de Deus. Você ouviu A Voz do Pastor, com Dom Jaime Vieira Rocha.